Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, e eu tenho o privilégio de cooperar com ele no pastoreio desta relevante igreja em São Paulo, uma igreja para você e para sua família. Uma igreja viva, dinâmica, bíblica, uma igreja acolhedora, que tem investido na edificação de vidas, na restauração de famílias e fortemente na área missionária e plantação de igrejas no Brasil e no mundo. Se você mora em São Paulo e ainda não tem uma igreja, nós gostaríamos de convidar você para vir participar conosco. Eu quero muito que você conheça as nossas atividades de domingo, nos cultos, nas escolas bíblicas dominicais, no trabalho com as crianças, adolescentes, casais, idosos, uma igreja para abençoar a sua vida. O programa Trocando Ideias tem como propósito responder algumas perguntas que as pessoas fazem e nem sempre têm oportunidade de ter uma resposta à luz da Bíblia. Então nós temos aqui algumas perguntas e neste programa selecionei 3 perguntas para responder. A primeira delas é da Eunice Rubim. Boa tarde, pastor. Gostaria muito de saber por que o cristão protestante não faz o sinal da cruz. Bom, Eunice, nós não fazemos porque esta não é uma ordenança bíblica. Os protestantes têm como regra única de fé e prática a Bíblia. Então, tudo aquilo que não está na Bíblia, que foi incorporado como tradição da igreja, mas que não está ancorado precisa e expressamente na Bíblia, nós não adotamos esta prática. Este sinal da cruz, alguns dizem que tem a ver com a experiência do imperador Constantino, numa batalha decisiva que ele estava travando, e ele teve uma visão da cruz no céu e diz: com este sinal, com esta cruz vencerás. E ele venceu aquela batalha, e ele então, que até então se perseguia a igreja cristã, ele declara então aquela religião perseguida como religião oficial do Império Romano, e o cristianismo deixa de ser perseguido, massacrado, para ser a religião oficial. E a partir daí segue-se essa prática de fazer o sinal da cruz, mas não é uma prática bíblica e que a igreja protestante, mais tarde, lá na Reforma do século XVI, também não incorporou. Acho que não devemos ter essa prática porque ela não tem a ver com as Escrituras e sim com uma tradição religiosa forânea às Escrituras. Então, vamos à segunda pergunta que nos foi enviada. Ela vem de Vanessa Reis. Pastor, gostaria de saber se a salvação é individual. Porque Jesus disse para Zaqueu que ele e a sua casa seriam salvos. Me explique, por favor. Bom, Vanessa, eu acho que você está fazendo uma pequena confusão com os personagens. Estas palavras não foram ditas a Zaqueu. O que Jesus disse a Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Mas Jesus estava se referindo especificamente a Zaqueu e a ninguém mais. O que talvez você esteja querendo citar é o caso do carcereiro, quando lá de Filipos, que perguntou para Paulo e Silas: o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Bom, mas a salvação, então, respondendo agora parte da sua pergunta, é pessoal sim, é individual sim. A salvação não é coletiva. A salvação não é para um pacote inteiro. Ninguém entra no céu de carona nem por procuração. É uma experiência pessoal e intransferível. Toda pessoa, para ser salva, ela precisa se arrepender dos seus pecados, precisa crer no Senhor Jesus Cristo, e então o Espírito Santo opera nela esta transformação. E ela então faz parte da família de Deus.
O pai não pode crer pelo filho, a mãe não pode crer pela filha, os pais não podem crer pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Salvação é uma questão individual, pessoal e intransferível. Vamos à terceira pergunta do programa. Ela vem de Elisiane Alves. Pastor, eu tenho uma dúvida quando leio este versículo. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá então um rebanho e um pastor. João 10, 16, são as palavras de Jesus. Bom, Elisiane, muito obrigado por esta importante pergunta. O que Jesus quis dizer com essas palavras que ele tinha ainda outras ovelhas não deste aprisco? O Senhor Jesus está no contexto aí tratando da verdade de que o Pai deu a ele algumas pessoas que o Pai amou de antemão e escolheu antes da fundação do mundo. E Jesus explicou isso com mais vagar no capítulo 6, quando ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém as arrebatará das minhas mãos, é o capítulo 10. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é aquilo que Paulo ouviu lá em Corinto: fale e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Deus tem os seus escolhidos. Você e eu não sabemos quem eles são, quantos eles são. E o Senhor nos deu uma ordem para ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, fazendo discípulo de todas as nações. Desta maneira, quando aquele que é ovelha, mas ainda não está no aprisco, ainda não teve a experiência da conversão, ao ouvir o Evangelho, e o Evangelho é a voz do pastor, Deus opera um milagre aí. Primeiro, tirando o tampão dos ouvidos. Segundo, arrancando as vendas dos olhos. Terceiro, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. De tal maneira que aqueles que o Pai escolheu na eternidade, estes ele chama, e chama eficazmente. É exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. É que aqueles que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Isto deve nos levar a um compromisso inadiável, intransferível, de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho. Aqui, ali, acolá, ao mesmo tempo. Porque Deus chama pelo Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Ele tem muitos outros que ainda não estão salvos e que serão salvos na medida em que nós formos a eles, levando a eles a mensagem do Evangelho. Essas pessoas virão e então, quando este número dos escolhidos estiver completo, haverá um só rebanho e um só pastor. Pois bem, este é o programa Trocando Ideias, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e eu quero agora reiterar a você o meu convite para você vir participar conosco na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 4h30 da tarde e 7 horas da noite. Nós temos 2 escolas bíblicas dominicais, uma às 9h40 da manhã e outra às 5h40 da tarde, para todas as faixas etárias. Temos o Conexão com Deus, às segundas-feiras, às 20 horas. Mulher Esperança, toda terça, às 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Venha participar com a gente. Se você está desigrejado, você vai encontrar uma igreja
que vai cuidar de você, que vai ajudar você nesta preciosa caminhada da vida cristã. Somos uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja comprometida com a obra missionária, uma igreja que ama Deus e cuida de pessoas. Então você não deixe de vir. Se você mora em São Paulo, venha nos fazer uma visita. Se você mora noutra região do Brasil, você pode acompanhar todas as nossas programações pelas nossas redes sociais e acessar o canal do YouTube da Igreja de Pinheiros, que tem lá um grande acervo de mensagens para abençoar e edificar o seu coração. Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito a sua família e nós estamos aguardando a sua visita. Grande abraço a você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.